God of War é maneiro. Maneiro é o cacete. God of War é pica pra caralho. Bagulho doido. Olha só isso, você enfia a espadada nos outros. Vai de base, desgraça. Tá porra. O menor voou. Caraca, apertei o zóio do cara e explodiu. Eita, bicho. Luxúrias. Jus! God of War é realmente um jogo ímpar, mas as coisas foram evoluindo com o tempo. Não é possível falar de God of War sem ter Kratos como ponto principal. O personagem inicia muito bem no primeiro jogo. Ainda não tem o melhor roteiro do mundo em questões de tempos narrativos, mas tinha um plot bom o suficiente para prender o espectador. Kratos é um personagem atormentado, quieto, mas que você entende o tempo todo que existe uma fúria gigantesca no personagem. Não apenas pela brutalidade expressa no próprio gameplay, mas pela força do protagonista, no qual, quando tendo a oportunidade de ajudar alguém, ele apenas ignora completamente. Aos poucos, o personagem demonstra ter vários contrastes, emergindo uma tristeza gigantesca desde o começo do jogo. Aliás, nós jogamos o jogo enquanto Kratos lembra de sua vida nos minutos finais dela, mas em vários pontos do game, Kratos se entristece aos poucos. Vamos descobrindo por que isso acontece. Seu passado traz essa dor incontrolável que leva o personagem a buscar perdão e esquecimento, mas quando colocado para enfrentar suas decisões do passado, ele demonstra estar disposto a salvar todos aqueles que ama, dando a sua vida inclusive para sua família. O problema é que começa o segundo jogo, e tudo isso é esquecido. Em God of War 2, Kratos começa a se tornar um personagem problemático para a narrativa. De começo, entendemos o ponto que o poder adquirido no final do segundo game leva Kratos à soberba e à vaidade. Apesar que ele só faz aquilo que o cargo dele pede como deus da guerra, guerrear, mas ele de fato está guerreando contra os deuses, indo contrário a uma das regras estabelecidas pelo próprio Olympus. Mas depois daí entendemos apenas que Kratos quer vingança por um motivo que eu nem sei direito o que é. A raiva de Kratos, apesar que graficamente causar situações legais, mas deixa o personagem extremamente unidimensional. Kratos não demonstra nada além de raiva e uma busca insaciável por vingança. Seja porque alguém matou Kratos no passado, que nessa altura do campeonato já sabia que era imortal, ou por ter causado algum sofrimento ao irmão dele. Mas I will have my revenge! no God of War 3, Kratos chega no apogeu de um personagem fraco. Boa parte da aventura, a única coisa que você tem para poder seguir. O personagem tem uma fagulha de criatividade conforme cria uma certa afeição pelo personagem Pandora. Entretanto, ainda assim no final das contas, vale muito mais do que evoluir o personagem. Os produtores quiseram mostrar o quão a vingança pode levar alguém a se cegar, mas resultou em um personagem que só não ficou cansativo porque God of War 3 é um jogo muito curto mesmo. Eu sei porque eu pedi um PlayStation 3 para minha mãe na época justamente para poder jogar esse jogo, e no mesmo dia que o console chegou junto com o jogo, eu zerei no mesmo dia. E depois ainda tem gente que me pergunta por que eu prefiro Dante do Devil May Cry, e acho que Devil May Cry 3 é o melhor hack and slash de todos. Dante é de fato um personagem mais simples, mas muito bem estabelecido. Apesar de estar brincando com absolutamente tudo, mas o personagem leva situações a sério. Coisas que aparecem na história mexem diretamente com o emocional de Dante. Enquanto Kratos é um personagem que ele criou afeição morrer na frente dele, na cena seguinte, você nem lembra mais que a Pandora morreu. Kratos precisava de uma morte relevante na sua vida. Não a dele, mas alguém que ele amasse de verdade. Aliás, foi graças a isso que ele se tornou lunático. E por sorte, os roteiristas também perceberam isso. God of War 2018 inicia com Kratos sofrendo as dores por perder alguém, da mesma maneira em que God of War 1 também é sobre perda de pessoas amadas.
A diferença é que no primeiro game ele perdia tudo, e agora sobra algo. Esse algo serve justamente para que Kratos não se perca. Atreus serve como uma âncora para Kratos, âncora essa que ele não tinha na primeira saga. O jogo segue tendo um objetivo simples até o final. Leve as cinzas da sua falecida esposa até a montanha mais alta de todos os reinos nórdicos. Hopgen. Segundo o Google, essa é a montanha mais alta da Noruega, então deve ser aí mesmo que o cara levou a cinza da esposa. O ponto é que a narrativa de God of War mostra um paralelo com a narrativa de outros jogos, da indústria completa na verdade. Kratos, desde o começo, mostra para o público que ama o filho, mas não se sente confortável com ele, pois nunca teve que lidar diretamente com o fato de ser pai. E o medo de errar, como foi com a primeira filha, leva à reclusão de Kratos com o próprio filho. Em God of War Ragnarok, a relação do filho já está completamente estabelecida, não só com Atreus, mas com outros personagens apresentados no jogo anterior. Kratos, ao estar com uma dos personagens, mostra empatia com as perdas de familiares tão importantes e mostra como a raiva pode consumir alguém. Já com Mimi, Kratos mostra uma admiração pela amizade do personagem, mesmo sendo silencioso, mas para cada personagem da história, Kratos mostra uma interação e uma emoção particular, e não só a sede de matar ou de eita bicho, indecências. Os games na geração PlayStation 2 eram muito sobre ser extremos. A violência exacerbada para mostrar uma ruptura que os jogos não eram mais coisas de criança. Não era apenas Mortal Kombat o jogo violento, mas todos eram. Piadas de duplo sentido, no caso de God of War, um sentido só. A da eita bicho, fornicações. Tá bom, parei. Queriam causar uma explosão de brutalidade e de rebeldia, e tendo o ápice na 7ª geração de consoles. Todos os jogos do PlayStation 3 e Xbox 360 queriam ser extremamente violentos e sexualizados. God of War ao mesmo tempo sendo um causador e reflexo da própria época. Porém, conforme os plots e narrativas começaram a se tornar mais importantes, God of War também seguiu essa mesma premissa. Cenas mal feitas com uma importância gigantesca na história não são mais toleradas, dando espaço a uma direção cinematográfica, mas não no quesito de serem lotadas de coisas, mas sim de terem uma maior seriedade no que está sendo passado. Um game inteiro pensado em plano sequência, uma técnica extremamente difícil de realizar em filmes, mas que servem justamente para passar maior veracidade à narrativa. E tudo isso não apenas porque Kratos amadureceu, mas porque os jogos e os jogadores também ficaram mais sábios. Você já se acalmou um pouco mais hoje? Deixe seu like, compartilhamento, deixe seu comentário, lembrando que pode se tornar um vídeo no futuro e até mais!